Olá você, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo sobre o livro de Atos. Hoje nós estamos no episódio de número 5. Estamos vendo a questão da introdução ao estudo do livro de Atos e estamos na parte C, discursos, e hoje nós vamos ver o terceiro a discursar, né, que é Paulo, o apóstolo Paulo. Meu nome é Anísio Andrade da Silva, sou pastor, presidente do Ministério Apologético Boas Novas, situado ao condomínio residencial Asa Branca, quadra C, lote 6, loja 1, Brasília, Distrito Federal. Vem comigo através do livro de Atos. Introdução ao livro de Atos, C. Discursos, episódio número 5. Ministério Apologético Boas Novas, firmados na Palavra de Deus. Estudo do livro de Atos. Então vou colocar aí para você na tela o que nós estamos estudando. Tá aí. Atos ultrapassa em extensão quase todos os livros do cânon neotestamentário. Seu conteúdo, 28 capítulos, com um total de 1007 versículos, formando assim um elo inseparável entre os evangelhos e as epístolas. Certamente que sem Atos o cânon estaria incompleto. Atos é a continuação do relato dos evangelhos e estabelece a base para a literatura epistolar. C. Discursos 3. Paulo. Em suas epístolas, Paulo se refere a nomes e circunstâncias mencionados por Lucas em Atos. Lucas descreve o primeiro encontro de Paulo com o fazedor de tendas, Áquila, e sua esposa Priscila, capítulo 18, versículo 2. E Paulo em várias cartas menciona os nomes desse fiel casal. Romanos 16, 3, 1 Coríntios 16, 19, 2 Timóteos 4, 19. Lucas cita os nomes de Crispo, Sóstenes e Apolo com referência a Corinto, capítulo 18, versículo 7, capítulo 18, versículo 8, versículo 17 e versículo 24. Esses nomes aparecem com frequência nas epístolas de Paulo. Em Atos, Lucas relata como Paulo escolheu Silas e Timóteo para acompanhá-lo como colaboradores. Atos 15, 40, Atos 16, do 1 ao 3. Em suas cartas às igrejas, Paulo os reconhece como pregadores da mensagem do Evangelho, segundo aos Coríntios 1,19, 1 Tessalonicenses 1,1 e 2 Tessalonicenses 1,1. Alguns dos outros nomes que ocorrem em Atos e nas epístolas de Paulo são Barnabé, Tiago, Marcos, Tíquico, Aristarco e Trófimo. E mais, Paulo lembra a Timóteo das coisas que lhe aconteceram em Antioquia, da Pisídia, Icônio e Listra, 2 Timóteo 3,11. As perseguições e apedrejamento que teve de sofrer nesses lugares, Atos 13, 14, 50 e 51, Atos 14, do 4 ao 6 e o 19. Veja também 2 aos Coríntios 11, 25. E na sua carta aos Tessalonicenses, Paulo se refere
acentuadamente a perseguição que os crentes deveriam sofrer da parte de seus próprios contemporâneos, os quais eram incitados pelos judeus locais. Por que nós estamos estudando isso? Porque nós precisamos ter certeza de que o livro de Atos é um livro canônico, é um livro que foi escrito com toda fidelidade aos fatos, às ocorrências, incluindo em alguns pontos até possíveis datas, né? E assim, a gente, não que eu acho que você duvide, não que eu duvide da veracidade do cano sagrado, mas nós estamos trazendo para você provas irrefutáveis de que o livro de Atos, um livro escrito pelo evangelista Lucas, né, que era médico, ele foi uma pessoa muito importante. Ele se reportou a Teófilo, né, acredito eu que um militar, né, de grande renome, um grego, é uma pessoa muito importante. E Lucas, ele, deixa eu só um minutinho aqui, que eu preciso resolver um probleminha aqui. Isso. Então tá. Você me esperou, né? Então vamos lá. Esses judeus obtiveram sucesso em expulsar Paulo da cidade de Tessalônica e em frustrar seus esforços de levar a mensagem de salvação aos gentios. 1 Tessalonicenses 2,14 ao 16 e veja também Atos 17, do 1 ao 9. A partir dessa breve pesquisa, concluímos que existem elos de ligação entre os relatos de Atos e as referências recíprocas às epístolas de Paulo. Assim, Paulo corrobora a evidência histórica apresentada por Lucas em Atos. Então era isso que eu queria dizer para você, isso que eu quis dizer no tópico anterior, né? Lucas ele teve contato com Paulo, ele teve contato com Pedro, né? E ele sabe o que estava falando, ele acompanhou a trajetória desses grandes apóstolos do Senhor Jesus. Apesar de Lucas não ser um apóstolo, não ter sido um apóstolo, mas ele foi um historiador, investigador, uma espécie de repórter investigativo. E realmente valeu a pena. Lucas trouxe para nós 2 livros excepcionais, o seu Evangelho e o livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa lição. Nos sermões e discursos de Paulo, são discerníveis certos aspectos de seu ensino epistolar. Quando ele pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, finalizou seu sermão mencionando a doutrina da justificação. Abre aspas, todo aquele que crê em Jesus é justificado de todas as coisas das quais não podíeis ser justificados por intermédio da lei de Moisés. Fecha aspas, Atos 13, 39. Paulo expressa a doutrina da justificação nas suas epístolas aos Romanos e aos Gálatas e também aos Efésios. Ele ensinou essa doutrina fundamental tanto em sermões como em cartas. Incidentalmente, o sermão que Paulo pregou na Antioquia da Pisídia serviu aparentemente como um padrão para outros lugares onde ele ensinou o Evangelho, mas dos quais Lucas não registrou nenhum resumo de sermão. Então Lucas ele não escreveu tudo o que aconteceu, né? Algumas coisas Paulo colocou nas suas epístolas, que são muitas, são 13, né? Com relação a Pedro, provavelmente ele também deixou alguma coisa de fora, né?
mas o que ele escreveu foi o suficiente para tornar esse livro excelente, maravilhoso e completo para o nosso estudo. Então nós vamos ver ainda o discurso de Paulo, né, a sua despedida, algumas coisas importantes que, para a gente fechar aqui esse episódio de hoje, vamos lá então. O discurso de despedida de Paulo aos anciãos efésios na praia em Mileto contém várias frases que ocorrem também nas suas epístolas. Estes são alguns exemplos. Servindo ao Senhor com toda a humildade, Atos 20:19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, Romanos 12:11 e Efésios 4:2. Para que eu possa terminar a corrida, Atos 20:24, terminei a carreira, 2 Timóteo 4:7. Completar a obra que recebi do Senhor, Atos 20:24, e completar a obra que recebestes do Senhor, Colossenses 4:17. Aí nós vamos ver também que Lucas ele apresenta vários sermões e discursos de Paulo, mas não demonstra nenhum conhecimento das epístolas paulinas. Em nenhum lugar na sua pesquisa histórica ele relata que Paulo tivesse escrito cartas às igrejas. Mesmo assim, presumimos que Lucas tinha conhecimento da existência e da influência desses escritos sobre a igreja. Como explicamos esse fenômeno particular ou peculiar? Né? A resposta deve ser buscada nos respectivos propósitos de Paulo e Lucas. Paulo escreveu epístolas teológicas e pastorais para corrigir, repreender, exortar e ensinar. Suas cartas se originaram geralmente por causa de controvérsias ou questões dentro das igrejas. Entretanto, o propósito de Lucas aos Atos é diferente. Qual é o propósito de Lucas? Ele o escreve a fim de apresentar a história do nascimento, desenvolvimento e crescimento da igreja. Sem Atos, haveria uma lacuna no cânon do Novo Testamento. Logo, Atos constitui a ponte entre os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas e a epístola aos Hebreus. O Apocalipse representa o clímax das Escrituras. Devido ao seu propósito de apresentar a história da igreja primitiva, Lucas rodeia as epístolas teológicas de Paulo e fornece uma revisão cronológica do ministério do apóstolo Paulo. Então você vê que Lucas ele não se ateve a questões de particularidades dos escritos de Pedro, nem de Paulo, nem de ninguém. Né? Ele simplesmente, como está escrito no primeiro versículo do primeiro capítulo de Atos, ele fala que para Teófilo que está fazendo um apanhado, um resumo, né, das coisas que aconteceram depois da ascensão de Cristo. Então são coisas que seriam supérfluas para Teófilo se Lucas ficasse relatando a respeito de epístolas teológicas de Paulo, de Pedro ou de quem quer que seja. Né? Então eu acredito que a questão principal foi esta. Por esse motivo, Lucas se ateve apenas à obra missionária, né? a evolução da igreja, o crescimento da igreja, a disseminação do evangelho, né? Das boas novas, e isso era o suficiente para Teófilo. Então, hoje nós ficamos por aqui, graças a Deus que o Senhor nos deu mais uma oportunidade, né? Discurso de Paulo, e no próximo episódio
no episódio de número 6, nós vamos ver então o quarto discurso, que é o discurso de Estevão, tá? É um discurso que provavelmente Lucas não presenciou, mas ele o relatou com muita precisão. Mas nós vamos saber no próximo episódio. E agora eu peço a você que colabore com o nosso canal, divulgando, curtindo, compartilhando, né? E também, se você puder, o seu coração se mover e você puder e quiser ajudar o nosso ministério, para que a gente possa alavancar um pouco mais a obra de Deus aqui no condomínio Asa Branca e na nossa igreja online, nossa congregação online, né? Que nós temos esse estudo de Atos. Quando eu terminar aqui, provavelmente eu vou revisar o estudo de Apocalipse que eu comecei e parei. E todos os domingos às 9 horas da manhã nós temos a escola bíblica dominical. Mas eu acho que você está vendo que não está muito bom. Às vezes o som não fica bom, às vezes trava. Então por que isso acontece? Porque a gente tem equipamento ultrapassado, certo? Então, se você puder ajudar, a gente fica muito contente, muito feliz, e eu garanto para você que sempre foi da minha conduta pessoal, particular, cuidar bem da obra de Deus e direcionar os recursos da obra de Deus sob minha responsabilidade, tá bom? Então, se você puder, tá aí o QR Code, tá aí o nosso CNPJ, que é o Pix. E se você nos ajudar, eu não vou te recompensar com nada, porque eu já estou te dando de graça esse conteúdo maravilhoso que é a palavra de Deus. E ele é para você que contribuiu, que vai contribuir, e para você que nem contribuiu, nem vai contribuir. Isso não faz nenhuma diferença para mim. O que importa para mim é pregar a palavra de Deus, é ajudar, dar mais subsídio teológico para aqueles que já são evangélicos, alguém que porventura caiu aqui no meu canal e ainda não é evangélico, também tem a oportunidade de saber um pouco mais a respeito, né? E podendo, quem sabe, se tornar um cristão evangélico, um cristão protestante. Mas isso daí é entre você e o Espírito Santo de Deus. A minha responsabilidade é propagar as boas novas do Evangelho. E por aqui eu me despeço de você e te aguardo no próximo episódio de número 6, que eu ainda não tenho data, mas ele vai ser divulgado tanto nos canais do WhatsApp quanto na página do Facebook. Então, se você quer ficar mais em dia, mais atualizado com o andamento do nosso trabalho, acesse a nossa página lá no Facebook, Ministério Apologético Boas Novas, @MABnovas. Então lá você vai ter lá o telefone da igreja, você pode nos adicionar no WhatsApp e solicitar que te inscrevamos no grupo das lives, tá bom? Nós temos também a nossa rádio, deixa eu ver se eu consigo aqui para você, aqui tá aí, a nossa rádio web, ela está na Radiosnet, funcionando 24 horas por dia, música gospel contemporânea, música evangélico tradicional, de vários tempos. Então nós temos uma gama enorme de música, principalmente música antiga, né? A gente tem os hinos da harpa do primeiro até o 400, né? Cantado pelo coral Orlando VN, né? Então é muito importante. Eu acredito que a minha companhia te fará bem e a sua me trará honra, tá certo? A nossa rádio provavelmente vai sair do ar amanhã por alguns dias, talvez até uma semana, mas depois, assim que ela voltar, questões administrativas, assim que voltar eu vou informar para você novamente. Vou divulgar no Facebook e nos canais do WhatsApp. Fique com Deus,
A paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau.